Estima-se que existam 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo. Só no Brasil são aproximadamente 2 milhões. O autismo é uma condição neurodiversa que afeta principalmente as relações comportamentais, como socialização e a comunicação. Por lei, desde 2012, quem tem o transtorno do espectro autista, o TEA, é considerada uma pessoa com deficiência e, por isso, tem direitos prioritários garantidos. Foi preciso mais uma lei em 2020 para que os direitos e serviços especializados destinados ao autista fossem respeitados. A lei foi chamada de Romeu Mion, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, que tem autismo. A lei obriga a inclusão de informações específicas sobre pessoas com autismo e cria uma carteira de identificação. Apenas lembrando que a Agenda 2030 das Nações Unidas prevê a garantia de oportunidades e a redução das desigualdades por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar a Lei, que começa agora. O transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que pode afetar a comunicação e o comportamento social em diferentes níveis de intensidade. Desde 2012, com a aprovação de uma lei federal, as pessoas diagnosticadas com autismo são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Em 2020, foi criada a Carteira Nacional do Autista, mais uma medida que visa facilitar o acesso a direitos e garantias previstos em lei. O documento de identificação vai garantir prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. A carteirinha é gratuita e expedida pelos órgãos estaduais, distritais e municipais, que executam a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A família deve apresentar um requerimento acompanhado de relatório médico com a indicação do CID, Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Chiara Mazon Kowalski e com Camila Vale, psicóloga e pesquisadora na área do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindas ao Preservar a Lei. Mas antes de começar nosso bate-papo, nós vamos ouvir a Berenice Piana, que deu nome à lei que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Vamos ouvir. Antes da Lei 12764, os autistas e suas famílias no Brasil não tinham nenhum suporte legal. Não havia nenhuma lei que protegesse e garantisse seus direitos. Nem mesmo eram reconhecidos como pessoas com deficiência. E depois da lei, além dessa segurança de eles participarem de todos os direitos da pessoa com deficiência no Brasil, eles tiveram outros direitos garantidos. Entre esses, o direito à matrícula na rede regular de ensino e também o tratamento adequado, o tratamento multidisciplinar. Eu mesma sofri na pele a ausência de qualquer direito, né? Meu filho não era aceito em escolas, quando aceito, a escola não estava preparada para recebê-lo, não sabia como lidar com ele, não tinha um acompanhante, não tinha acompanhante especializado, não tinha nada. Então, depois da lei, nós percebemos o seguinte: é muito difícil ainda o cumprimento da lei. Ainda é muito difícil, não acontece. Hoje, no Brasil, nós temos muitas pessoas com autismo precisando do cumprimento da lei e não conseguimos ver esse direito efetivado. Essas pessoas no Brasil continuam sofrendo discriminação, preconceito e capacitismo. Isso é importante frisar. Bom, ouvimos aí a Berenice Piana, a doutora Chiara. O que trouxe de positivo essa lei? Como a própria Berenice falou, antes dessa lei, o autismo não era considerado uma deficiência. As pessoas viam o autismo como a preguiça, as crises de sensoriais eram vistos como birra, e a partir da equiparação do autista como pessoa com deficiência, o direito dos autistas ao diagnóstico precoce, a tratamentos, terapias, medicamentos, tudo fornecido pelo Sistema Único de Saúde, porque antes eles não tinham esse amparo, porque
o autismo não era visto como um transtorno, né? E com a equiparação à deficiência, teve além da deficiência, teve ainda o acesso à educação, à proteção social, ao trabalho e a igualdade de oportunidades. As pessoas com TEA passaram a ser vistas como ter os mesmos direitos das pessoas com deficiência previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, e antes de conversar com a Camila, a gente vai ver aí um trecho do documentário Autismo, Mundo Neurodiverso, que foi exibido aqui na TV Justiça. Vamos ver. Se você tem autismo, se você é autista e você acha que não se encaixa nesse mundo, eu diria que eu acho que você veio para mudar o mundo. Uma variação de raios coloridos que resulta no chamado espectro. Essa é a simbologia utilizada por muitas organizações para caracterizar o transtorno do espectro autista, condição neurológica que atinge 1 a cada 160 crianças no mundo. O autismo que o DSM e o CID classificam, ele tem uma função talvez burocrática, né? Ele tem uma função de organizar o financiamento do sistema de saúde, para algumas pessoas introduzir identificação, mas eu acredito que é um modo muito particular de habitar o mundo, de se comunicar e que enfrenta uma série de barreiras que são reproduzidas pelo capacitismo, que a gente tem se dado pouco conta disso. Eu fui diagnosticada autista aos 11 anos de idade e minha mãe, que também é autista, teve o diagnóstico após o meu, ela sempre percebeu que havia algo de diferente em mim. A análise dessa condição neurodiversa é feita a partir de percepções clínicas de prejuízo na comunicação, interação social e flexibilidade comportamental. Geralmente, essas alterações são percebidas ainda na infância. Por outro lado, o diagnóstico tardio e a falta de informação acabam sendo uma realidade. Camila, a gente já teve uma introdução sobre o autismo, mas eu queria saber de você, qual é a causa do autismo? E tem gente que fala que autismo é doença, mas não é isso, né? A causa do autismo, ainda vamos ficar devendo essa, né? Mas as últimas pesquisas, elas têm indicado, as pesquisas médicas, né? Elas têm indicado para um quadro clínico que tem uma questão no aminoácido de um gene do cromossomo X. E esse é, inclusive, um dos motivos que aparecem mais em meninos, porque as meninas têm 2 cromossomos X. Então, se há alguma alteração nesse aminoácido específico de um cromossomo X, o outro pode acabar compensando de alguma maneira. Esse tem sido o índice, né, que as pesquisas científicas têm ido em caminho, mas não há uma afirmação ainda, né, de maneira geral e internacional que a gente possa assumir como causa do autismo. E também, se a gente parar para pensar em relação às pessoas com deficiência, é muito importante a gente lembrar da contribuição do modelo social da deficiência, que não enxerga a deficiência apenas como uma questão biológica, mas como uma questão de desamparo social, né, de falta de oportunidades políticas. Então, essas questões, os fatores ambientais e sociais também interferem no quadro clínico do autismo. E no Brasil, em 2019, foi sancionada a lei que obriga a inclusão de informações específicas sobre pessoas com autismo nos censos demográficos. Além disso, essa mesma lei criou a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Ficou conhecida como Romeu Mion, que é filho do apresentador Marcos Mion, que tem autismo. Vamos ouvir um depoimento do apresentador publicado nas redes sociais dele logo após a conquista. Vamos ver. Quando cogitaram que a lei deveria ter meu nome em homenagem a todo o meu trabalho e dedicação para que ela fosse aprovada, e pelo meu trabalho pela comunidade autista como um todo, eu não pensei 2 vezes que eu não me sentia merecedor de tamanha homenagem. Quem merece é quem me faz ser como eu sou.
quem me inspira diariamente a querer ajudar o próximo. Ele que me mudou e me colocou no caminho certo da vida. Meu primeiro filho, meu anjo autista, o Romeu. E assim foi. A Lei da Carteira Nacional de Identificação do Autista chama Lei Romeu Mion e beneficia e representa todos nós. É uma realidade dos autistas às vezes não conseguirem usufruir dos direitos porque o autismo não tem uma cara. Aí a pessoa chega na fila especial, fala que é autista e todo mundo ri. Agora não mais. O autismo é vinculado à identidade da pessoa autista, o que pode inibir ela de apresentar o RG, em situações que ela não queira revelar o autismo, principalmente para os funcionais no mercado de trabalho, muitas vezes eles não querem o rótulo. Então você teria a carteirinha, a hora que você precisa para exercer seus direitos, e o RG, quando você não quer mostrar o autismo. Para efeitos legais também, há de ser apresentado o laudo médico para o RG. Agora, para a carteirinha, o que ela significa? Ela identifica o autismo. Leva o símbolo do autismo, que é a fita quebra-cabeça. Leva o CID e também a explicação do CID. Leva o nome do responsável pelo autista, ele mesmo ou um tutor principal, e endereço, que para os autistas severos é muito importante. Na parte de trás, leva a descrição da Lei 2573, que é a Lei Romeu Mion, com os direitos atestados. É válida em todo o território nacional, municípios e estados do Brasil. E o autista pode ou não querer apresentar a carteira, dependendo da situação. A carteira define o autista, não a sua identidade. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir conquistar cada vez mais direitos e mais espaço para os nossos autistas. Doutora Chiara, o Mion é um militante dessa causa, né? Eu queria saber a importância dessa lei e por que foi necessária mais uma lei para reforçar aí o respeito aos autistas. O autismo é uma condição que não é óbvia. Para ter seus direitos assegurados, a família, junto com o autista, precisavam ter o laudo médico, que por vezes era contestado, fazendo a família passar por situações vexatórias e nem sempre conseguindo usufruir de seus direitos. E mesmo com a lei Berenice-Piana equiparando o transtorno com deficiências, as famílias tinham essa dificuldade nas filas, em inúmeros locais. E com a carteira, além de facilitar a contagem das pessoas nessa condição, ela vem quebrar preconceitos. Ela assegura aos portadores a atenção integral, pronto atendimento, a prioridade, acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde. E apesar dos avanços dessa implantação dessa carteira, ainda há dificuldades para quem tenta tirar essa carteira, porque a regulamentação ainda depende dos estados e dos municípios. Então, muitos ainda não implementaram até o momento, dificultando o acesso das famílias dos autistas para a implementação, né, e efetivação dos seus direitos. Camila, quando é diagnosticado aí o autismo, a família ela recebe algum tipo de tratamento específico para lidar com o autista? Então, o que é necessário é um acolhimento para essas famílias, né? Mas para qualquer outra família que tenha o seu filho em uma psicoterapia ou em algum acompanhamento neurológico, fonoaudiológico, porque cada necessidade vai demandar um acolhimento diferente, seja o transtorno do espectro autista, seja qualquer outra característica do desenvolvimento. Mas não há uma definição de um tratamento, de um acolhimento direcionado, fechado para essas famílias, né? O profissional ele tem que saber ser flexível e ser incisivo perante a necessidade real de cada família, né? Até porque o transtorno do espectro autista é um espectro, então é muito grande, é muito diverso, assim como o desenvolvimento humano. Então, o que é importante é focar na necessidade, né? Então, a atuação perante essas famílias vai ser do profissional, da escola, do Estado, né? Tentando focar na necessidade real dessa família. A gente vai ter que fazer agora um intervalo. Preservar a Lei faz uma pequena pausa. A gente volta já.
Observar a Lei está de volta e a gente está falando sobre autismo. A Organização das Nações Unidas escolheu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para dar visibilidade ao tema, já que o transtorno ainda é bastante desconhecido. E junto com o dia veio a campanha, que é feita durante todo o mês e todos os anos. Por que a cor azul? Porque o autismo atinge muito mais meninos do que as meninas, numa proporção de 4:1. E isso a ciência ainda não consegue explicar. Vamos ver a campanha deste ano do Ministério da Saúde. O Dan, ele nasceu com uma deficiência congênita chamada amaurose de Leber. Ele nasceu cego, ele não enxerga desde o nascimento. E aos 3 anos nós percebemos alguns atrasos de desenvolvimento. E aí acendeu o sinal de alerta, onde nós descobrimos que ele também era autista. O 2 de abril é uma data lindíssima que tem se tornado cada vez mais robusto e nos ajudado a difundir na sociedade o autismo, o autista. Essas pessoas, elas existem, essas crianças se tornam jovens, se tornam adultos, se tornam idosos, são seres humanos e elas estão na sociedade, estarão na sociedade e nós precisamos aprender a conviver e a respeitar essas pessoas e principalmente acreditar. É uma forma diferente, um jeito peculiar de viver a vida. A atenção básica tem um papel primordial no reconhecimento precoce do diagnóstico de TEA e na implementação de estratégias terapêuticas que estimulem o desenvolvimento da criança. E quero ressaltar também o trabalho dos CAPs na articulação da rede de saúde mental. Eles contam com uma equipe multiprofissional que faz o acolhimento das demandas de sofrimento psíquico da família e do usuário. Camila, as campanhas são importantes, a gente sabe, para esclarecer a população e também esse apoio dos CAPs, né? Ele é fundamental para as famílias. As campanhas são importantíssimas, né? Porque inclusão também é disseminar informação. E eu queria destacar que a importância de trazermos a representatividade das próprias pessoas com autismo falando sobre si, né? Nessas campanhas. Eu acho que, de repente, é um pouco do que falta. E os CAPs são importantíssimos, porque como o que a gente acabou de ver, né, disse para nós, inclui a assistência integral da família, né? Além da equipe transdisciplinar, tem o apoio da rede de apoio do paciente, do usuário do CAPs, né? Então, isso é mais do que fundamental e uma forma de acolher a família, como a gente tentou dizer anteriormente. Agora, doutora Chiara, uma pergunta em relação ao incentivo no mercado de trabalho. Existe esse incentivo para quem tem autismo e alguma previsão na legislação em relação a isso, a inclusão? Sim, com a lei Berenice Viana, foi incluído, são diretrizes da política de proteção dos direitos da pessoa com autismo, o estímulo à inserção da pessoa no mercado de trabalho. E as empresas que possuem mais de 100 funcionários têm essa obrigatoriedade de contratar pessoas com autismo e outras deficiências para integrar seu quadro de trabalho. E como vem sendo cumprido isso? As pessoas realmente, na prática, elas acabam contratando pessoas com autismo ou ainda existe muito preconceito, doutora? Como em todas as áreas, a gente sabe que acaba muita coisa ficando só no papel, né? As empresas muitas vezes alegam que não tem como inserir as pessoas com deficiência e as pessoas com transtorno de autismo, porque não tem uma função adequada, uma função que elas possam executar, e principalmente nas cidades menores, nos grandes centros até há maior efetividade da lei, mas nas cidades menores a gente sabe que não vem sendo implementado. E segundo biógrafos e especialistas em TEA, personalidades importantes da história mundial apresentavam sinais de Asperger, que é uma versão leve do autismo. Entre eles, o físico Albert Einstein, Isaac Newton e até mesmo Steve Jobs. O bilionário Elon Musk revelou recentemente, numa entrevista à TV norte-americana, que tem a síndrome de Asperger. E aí a pergunta vai para Camila. Camila,
Isso é lenda ou de fato os gênios apresentam traços de autismo? Aliás, o que é a síndrome de Asperger e por que existem graus diferentes de autismo? Então, a síndrome de Asperger não tem nenhuma correlação direta com essa genialidade, né? Na verdade, nós temos comportamentos, nós temos características do desenvolvimento que nos favorecem em alguma área da nossa vida. Pode ser que elas sejam similares às características de alguma pessoa com transtorno ou não. Seja um distanciamento maior social, um interesse restrito em alguma matéria, alguma atividade, mas isso por si só não caracteriza o transtorno do espectro autista, né? Mas é curioso observar que tem uma semelhança, mas não tem nenhuma correlação direta. Essa correlação, né, da genialidade com a síndrome de Asperger, ela não é uma correlação direta. Pode haver uma coincidência das características de comportamento, mas os traços de desenvolvimento humano, eles são para todos. E alguns desses traços de desenvolvimento que favoreceram, né, esses gênios que você citou a terem sucesso em suas áreas, podem ter relação com alguns transtornos ou não, né? Não necessariamente. E a síndrome de Asperger, antigamente, né, era vista como um autismo leve, mas a gente evita trazer essa carga de comparação de leve, moderado e grave, de pouco apoio, muito apoio. Então, hoje, como que é classificado? São em 3 níveis. O nível 1 é a pessoa que necessita de apoio. O nível 2 é que necessita de apoio substancial. E o nível 3 de muito apoio substancial naquelas áreas que o DSM descreve o autismo, né? De interesses restritos repetitivos, de comunicação, de interação social. Então, a síndrome de Asperger, que a gente não fala mais, seria um transtorno do espectro autista do nível 1, que precisa de apoio em algumas coisas para a sua vida funcional. Doutora Chiara, as leis específicas para o autismo são suficientes aí para garantir respeito e compreensão? Infelizmente, não. A inclusão, eu sempre falo, eu ouvi alguém falar que a inclusão será efetiva quando a gente não precisar mais falar dela, quando não precisar a lei ficar obrigando. Infelizmente, ainda falta muito para que as leis sejam cumpridas. E ainda falta conscientização da sociedade, faltam políticas públicas efetivas, ainda há muito o que se fazer. A gente sabe de crianças autistas que têm matrícula negada, apesar de haver previsão até de prisão para essa negativa. Sabe que quando elas quando a matrícula é efetivada, às vezes por contra a sua vontade, elas não são efetivamente incluídas, não tem professor apoio, os pais precisam de briga para conseguir professor apoio, tanto na rede pública quanto na rede privada. O próprio mercado do trabalho, quando a gente falou antes, existem pesquisas que mais de 80% das pessoas com espectro autista não estão inseridas no mercado de trabalho. Fora os preconceitos, a discriminação, os próprios planos de saúde negam cobertura, negam contrato para pessoas com espectro autista. Então, são preconceitos de todos os níveis. É só nós mesmo, como sociedade, exigir o cumprimento da lei. Então, o cumprimento seria a solução, mas também a participação da sociedade, né? Sim, a sociedade como um todo. Como a gente viu, acaba que somente quem tem casos na família, como aconteceu com a Berenice Piana, como aconteceu com o Marcos Mion, acaba comprando a briga, né, diríamos assim, sem juridiquês. Acaba se envolvendo e brigando pelos direitos dos seus. Quem não tem, acaba não se envolvendo, não querendo participar disso, né? Camila, para a gente encerrar, o que falta para que o autista seja finalmente incluído aí na sociedade?
Ouvindo a conversa de vocês, me fez lembrar também do apoio para essas empresas e o apoio para esses profissionais terem capacitação de conseguir ajudar essa pessoa com autismo. Porque se a gente só inserir, a gente não está incluindo, a gente está ainda segregando, né? É pior a gente colocar uma pessoa numa empresa em que ela vai se sentir perturbada e poder ter vários tipos de crise e nenhum apoio. Então, é muito importante que existam políticas, né, existam movimentos para capacitar essas empresas, esses profissionais, essas escolas, a família, os terapeutas, né, e todos, os médicos, para estar de um jeito diferente, né, e entendendo, diferenciando o que é uma birra, o que é uma crise, o que é uma necessidade. Eu acho que é isso que falta para a inclusão se efetivar, porque há medo, né, de estar com o outro e não conseguir dar conta e piorar a situação. E realmente isso acontece se a gente não está preparado. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação de vocês. E é isso, gente. Preservada a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima.